Boa noite a todos. É com grande satisfação que nós estamos aqui novamente, reunidos com vocês, em nome de Deus, de Jesus, com o amparo da nossa corrente de paz e amor, o guia espiritual da nossa casa, o irmão Natanael. E hoje aqui estamos, para lembrarmos que, embora estejamos separados fisicamente, mas espiritualmente nós estamos conectados. Lembramos a Célia Diniz quando no culto Jesus no Lar, ela lembrava que as casas, os templos, eles estão vazios, mas nós estamos conectados pelo pensamento. E eu fui na Paz e Amor 2 vezes e a gente não sente aquela vibração, não é? Que nós, ao chegarmos lá, sentimos, não, a casa está vazia, está frio lá dentro. Mas quando nós nos ligamos na prece das 18 horas, das 22, das 21 horas, quando nós ouvimos os nossos companheiros falando a respeito da doutrina, quando nós realizamos o culto no lar, nós sentimos a presença de todos e principalmente daqueles nossos amigos que se encontram já na pátria espiritual. Muitos deles nós o vemos e isto é uma demonstração de que a casa do Pai é o mundo. O nosso Mestre está presente em tudo, em todos os momentos da nossa vida, principalmente quando nós nos conectamos. Então estamos felizes aqui, abraçando vocês, desejando muita paz, muito amor a todos que conosco se conectam através do pensamento. Então hoje eu escolhi para a nossa meditação um tema que ele é a tônica desse momento que nós estamos vivendo, não é? Nós estamos no lar e a cooperação, ela é a tônica, não é? Porque nós estamos aprendendo a solidariedade. Esse momento vai nos trazer o aprendizado de sermos solidários, uma grande fraternidade, não é? Um só rebanho, um só pastor. Então, nós temos que saber cooperar. E isto está acontecendo neste momento. No lar, nós temos que ser solidários em todas as tarefas, não é? Todos os instantes, procurarmos não nos enfrentarmos, não é? Os enfrentamentos, esquecermos isso, não é? É momento de união. E se dentro do lar não tiver essa união, vai ser difícil, não é?
muito difícil. Então, nós trouxemos aqui um ensinamento do Emmanuel, está lá no livro Fonte Viva, que é saibamos cooperar. E a lição é a 146, o capítulo, né? E a fala de Jesus está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Porque sem mim nada podeis. E eu fui estudar esse capítulo no Evangelho. E ele é muito, mas muito interessante para nós. É aquele momento que Jesus diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Deus é o agricultor e o Mestre é esta videira. Videira, né? Todos nós sabemos que são das uvas, não é? E ele diz mais assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele é cortado, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, o agricultor, ele cuida da sua videira. E eu tive uma experiência. O meu vizinho tinha uma parreira de uva. E desde que ele plantou, ele cuidava, ele tirava os raminhos, fazia a poda aqui, ali, ajeitava, firmava ela, não é? Ele cuidava dela assim, com muito amor. E aquela videira aquela parreira chegava no tempo, dava uva que vocês precisavam ver. E ele nos dava, a gente comia uva, não é? Passado o tempo, ele começava de novo a cuidar daquele, limpar e tirava as folhas secas, os galhos secos e ia indo. E a parreira dele era uma. Só que ele foi ficando com mais idade, ficou doente, já não tinha aquele tempo necessário e não cuidou mais da parreira. Ela continuou dando os frutos assim, não é? E com o tempo ela simplesmente deixou de dar frutos, não é? Hoje ela existe, mas ela está assim, umas uvinhas daqui e ali, e é o que tem. Então, nós somos esses ramos que dão frutos. E o que o Pai faz? Nos limpa, não é? Aqueles ramos que não dão frutos, ele os corta. Mas o interessante disto é que ele diz assim: todo ramo que estando em mim, em Jesus, estar em Jesus, estar com Jesus, ele vem, quando nós, além da teoria, nós vivenciamos, nós praticamos no nosso dia a dia, não é? E ele diz mais assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira?
Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim, para darmos frutos, bons frutos, para nós podermos ajudar, amparar, orientar. Nós temos que estar com Jesus, em Jesus. E ele diz mais assim, então no versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Sem o Mestre. Nada podeis fazer. Agora nós vamos meditar neste chamamento do Mestre. Porque sem mim, nada nós podemos fazer. De bom, de produtivo, nós podemos fazer o mal. Mas de bem, produzirmos o bem, a harmonia, o progresso, nós temos que estar em Jesus. Ele tem que estar conosco. E é isso que o Emmanuel chama a nossa atenção aqui. Ele diz assim, o divino poder do Cristo, como representante de Deus, permanece latente em todas as criaturas. Todos os homens receberam dele sagrados dons, virtudes, ainda que muitos se mantenham afastados do campo religioso. Mas recebemos dele as virtudes, os dons, não é? Mas nós, grande parte de nós, suspiramos por espetaculares demonstrações de Jesus em nosso caminho. E o Emmanuel diz assim, entretanto, urge retificar esse erro interpretativo. O Senhor está conosco em todas as posições da vida. Nada poderíamos realizar sem um influxo de sua vontade soberana. Eu sou a videira, vós as varas. Como produzir alguma coisa sem a seiva essencial? Vocês estão se dando conta? Né? Estão prestando atenção no que Jesus está nos dizendo? Ele diz assim, o Mestre não se encontra tão somente no serviço daqueles que ensinam a revelação divina, através da palavra acadêmica, instrutiva ou consoladora. Acompanha os que administram os bens do mundo e os que obedecem às ordenações do caminho, concorrendo na edificação do futuro melhor, nas organizações materiais e espirituais. Então, nosso mestre está na frente, está no comando de todas as organizações, de tudo aquilo que visa o bem e o progresso da humanidade. E ele diz mais assim, aqui, permanece ao lado dos que revolvem o chão do planeta, cooperando na estruturação da terra aperfeiçoada,
como inspira os missionários da inteligência na revolução dos direitos humanos. Então nós não estamos desamparados. Nós não estamos sabor das dificuldades do mundo, dos homens. Nós estamos sob o comando magnânimo do nosso Mestre Jesus. Quer nós aceitemos ou não, nós não vamos discutir aqui, mas eu... Não. Se tu não aceita, problema, tá certo, mas vai chegar o tempo que nós vamos ter que aceitar. E vocês querem ver uma coisa que eu achei muito interessante? Ele diz assim: saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviço a que fomos chamados para o serviço cristão. Trabalho, ocupação útil. E ele diz assim: faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada a tuas mãos. A obra parcial confiada às tuas mãos. Então, nós temos algo a realizar na obra divina, em todo o contexto que nós estamos vivendo. Nós não estamos ali por acaso no nosso trabalho. Nós não estamos por acaso no lar. Nós não estamos por acaso aqui ou acolá. Existe uma finalidade. Vocês querem ver? Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus senão nascer de novo. Nascer, nós espíritas, sabemos que é reencarnar. Esta é a parte do renascer, ou nascer de novo, não é? Física. Sem as encarnações, sem a sequência das encarnações, nós não poderemos ver o reino de Deus. Mas nós temos também que renascer em espírito. Por isso que o Kardec, nos espíritos que nos orientam, ele nos diz que nós temos que fazer a nossa reforma íntima ou espiritual. Nós temos que mudar conceitos, pensamentos, atos. Nós temos que renascer para a vida espiritual, renascermos nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para progredirmos. Mas esse não é o item que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção, como ele diz lá, faça tão bem quanto esteja em tuas possibilidades a obra parcial confiada a tuas mãos. O Emmanuel, eu disse, eu já ouvi alguma coisa a respeito disso. Me socorram, meus amigos espirituais. E eles me socorreram, porque sem eles eu não estaria aqui. Eu estaria ainda nos caminhos tortuosos. Então, essa inspiração,
este direcionamento que eles me dão no meu estudo, na minha vida, é primordial. Aí lá nas Instruções dos Espíritos, a necessidade da reencarnação. E aí o Espírito de São Luís é que responde, e o Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Daí o Espírito, ele não diz que não. Ele diz assim: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Uma ação material. Deus nos confiou uma tarefa, uma missão, uma incumbência. Então nós vamos começar quando chegamos ao plano. Nossos pais ganham a tarefa de nos orientar. E nós, como temos os filhos, nós temos uma tarefa material. Cuidá-los para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam, para que eles possam ser assistidos enquanto não tiverem possibilidade de se desenvolver sozinhos. E nós que temos filhos sabemos, filho é para toda a vida. Porque eles são como barcos. Eles têm que ir ao mar, ao rio. Eles têm que navegar no rio da vida. Mas eles têm que ter a certeza de que o lar é o porto seguro que eles possam retornar quando necessário. Vejam bem, não é? Então depois nós temos o trabalho. Nós temos o companheiro na via pública. Nós temos que ajudá-lo. É uma ação material. Deus utiliza-se de nós para que nós venhamos construir as civilizações que vêm se sucedendo. Vamos olhar para trás. O Luther King diz que o Emmanuel nos diz, que a força deu lugar ao direito, e nós estamos aí vencendo. Olhamos a civilização atrás, falamos na gripe espanhola. Eu vi uma parte do documentário, um horror, os hospitais, sem recurso, a medicina, assim, morriam gente, as pencas. E hoje nós enfrentamos uma outra pandemia com toda uma tecnologia diferente. A medicina de ponta, pesquisando, os nossos cientistas que estão buscando a melhor saída para nós, eles estão inspirados por quem? Pelos trabalhadores do nosso Mestre Jesus. Então, nós precisamos ter atenção, não é? E ele diz assim: é-lhes necessário a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer
lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Então, nós, nas dificuldades, são desafio para a nossa inteligência. A parte deífica em nós. O que é Deus? O que é Deus? Não é quem. Isso nós já procuramos. É o homem lá de cima, é o velhinho que está lá anotando, é o sol, é a lua. Não, o que ele é? A inteligência suprema, o poder supremo de entender. É Deus. E nós temos esse atributo divino que nos deu possibilidade para que nós construíssemos as civilizações que se sucederam. E chegamos até aqui, e daqui estamos partindo para uma nova etapa. Nós ouvimos o Geraldino falando sobre a data limite, e ele falou sobre algo que eu já tinha lido. Geração nova, os tempos são chegados. Só que eu ao ouvi-lo, me interessou e eu fui ler de novo, na Gênesis lá. E aí, nós temos lá, ele diz assim, o Kardec diz assim, o Espiritismo não vai promover as revoluções sociais que nós achamos. Não. A humanidade cansada de sofrer, desse mundo, dessas ingratidões, dessas injustiças, nós faremos as revoluções necessárias. E elas estão sendo feitas, meus irmãos. E ele citou vários procedimentos que estão a nível mundial, acontecendo positivamente, mudando o rumo desta conversa que nós vínhamos tendo, uma conversa muito carregada de preconceito, muito carregada de egoísmo, de fanatismo. Está mudando. Nós temos aí os parceiros voluntários, nós temos aí os médicos sem fronteira, e por aí vai, gente. Vai. Então, os tempos estão mudando. Nós estamos mudando. Mas mais adiante o Kardec diz assim, que a crença que vai poder ter condições de amparar essas revoluções é o Espiritismo. Então, a nossa doutrina, ela vai trazer aos irmãos da grande fraternidade que fizemos parte, os elementos necessários para que isto aconteça. E se nós começarmos a olhar para trás, vamos ver com a chegada do Espiritismo para cá, quantas mudanças sociais aconteceram no nosso planeta. O que mudou a vida, a nossa vida, tanto encarnados como desencarnados, aqui nesse planeta. Meditaram nisso?
E o Emmanuel nos diz: saibamos cooperar desse modo no círculo de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Os médicos que estão nos hospitais, nesta frente de batalha, buscando, recebendo, amparando os nossos irmãos que são acometidos pela pandemia. Eles são mensageiros de Deus. Eles são enviados do Mestre. Ah, mas ele é judeu, ele é isso, ele é... Não! Não existe esta barreira. Nós espíritas temos que nos libertar. Temos que nos libertar. A doutrina espírita é a religião da nova era. Nós vamos repetir algo que você já me ouviram dizer. Que palavras e conceitos são janelas e não paredes. Ah, mas ele diz que Deus não é o Alá, é isso e aquilo. Dá o nome que tu quiser. Dá o nome que tu quiser. Dá o nome aí que tu quiser. Nós vemos o André Luiz, não é? Ah, foi um médico que viveu lá. Como é que é o seu nome? É André. Bota aí, André. Tá bom. Porque não é ele. Ele sabe da mensagem. O irmão X se apresentou como Humberto de Campos, foi aquela lambança danada. Então me bota aí, irmão X. Essa identificação de nome, de personalidade, isso é nosso. Isso é ainda de espíritos imperfeitos que queremos a galeria da fama, do reconhecimento. Não fizemos o bem pelo bem, nós fizemos o bem para ir para o nosso lar, para o céu, para que Jesus nos abençoe. O bem é lei da vida. O amor vem de Deus. E nós temos que lembrar que o amor, ele é o ápice dos sentimentos, das virtudes. É o amor. É esse amor que ainda nós não conseguimos compreender, porque nosso interesse pessoal, como disse a Marcinha, na sua fala, ele fala muito alto. Quem é meu próximo? Nós queremos saber se ele é espírita, se ele merece, se não merece. E eu li agora, numa dessas mensagens que botaram lá no nosso grupo Paz e Amor, uma distribuição de alimentos que uma senhora, que o Chico fazia. Uma senhora chegou e disse assim: Chico, esse irmão já é pela terceira vez que ele vem receber, vai pegar a cesta básica. Não tem problema. Ele está se preparando para a próxima encarnação. É uma coisa que nós não tem problema. O problema dele e Deus. Ele não está me enganando, não está enganando a Deus. Essa coisa, eu vou agradar a Deus. Não,
Deus não quer que nós o agradamos. Deus quer que nós venhamos cumprir com a lei, justiça, amor e caridade. E fim. Agora, para agradar, para isso, não tem mais cabimento, não é? Não tem. Então, o Emmanuel nos diz lá no final, diz assim: por hoje talvez te engane, supondo servir às autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. É para nós meditarmos, meus irmãos. Isto não foi agora que eu disse, eu vou lá falar para os meus amigos. Não. Eu li o capítulo 15 todo, né? Em que o mestre diz assim: vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigo, porque tudo quando ouvi de meu Pai, vou-los tenho dado a conhecer. Não somos mais servos. Nós somos amigos do Cristo. Ele nos revelou e nos revela tudo isso e muito mais, para que nós possamos revelar com aqueles com os quais nós vivemos. É muito bonito, meus irmãos. É muito bom nós, nesse momento em que voltamos para o lar, nós voltamos para dentro de nós. E eu lembro a Sandra, numa terça-feira que eu trabalhei com ela diz assim: por que será que nós em casa andamos de qualquer jeito e para sairmos nós nos enfeitamos para os outros? E aí, quando chegou a minha parte, eu disse: é porque nós não voltamos para dentro de nós, não olhamos para dentro de nós. Então, dentro de casa, nós andamos de qualquer jeito. Na rua, precisamos do verniz, daquele polimento do mundo, que muitas vezes engana a muita gente, não é? Temos aquela palavra doce, aquele sorriso nos lábios quando estamos na tribuna, quando estamos convivendo com os nossos irmãos de crença. Chegamos em casa, somos aquele rabugento, brigão, déspota. Por que será? Porque intimamente nós somos assim. O nosso interior é este. Por isso que ninguém quer ficar dentro de casa. Vamos sair para a rua de qualquer jeito. Vamos ir. Tem que sair para a rua, tem que ganhar o dinheiro. Será? Lógico que os bens materiais eles são necessários para viver. Mas como está o teu para viver?
como está? Aí nós temos que nos analisarmos. Então, nós estamos vivendo para o mundo. Quem semeia na carne colhe decepções. Somente quem semeia no espírito colhe eternidade. Será que vai valer a pena nós sairmos de qualquer jeito, de qualquer maneira? E não nos esqueçamos, muitos de nós agora vai passar, isso passa, mas nós temos que nos lembrar que um dia não é igual ao outro. Um ano não é igual ao outro. Quando nós tínhamos 20 anos era uma coisa. Nós com 70 anos, nosso corpo físico já tem certas limitações. Então nós vamos voltar, mas não para aquela vida de antes. Não. Aquilo foi-se. Nós teremos novos desafios lá para frente. Vai ser uma outra vida. Vai ter um outro momento na nossa comunidade internacional, na nossa comunidade nacional, dentro do nosso lar, das nossas famílias, dentro de nós. Nós temos que considerar isso, meus irmãos. Então, nós vamos agradecer a oportunidade que nós recebemos de estar junto com vocês. Nós agradecemos ao nosso Pai a sua infinita bondade que nos promoveu este encontro com a doutrina dos Espíritos, com o Mestre através do Consolador prometido. Obrigado, Senhor. Obrigado por eu ter conhecido e ter convivido com tantas queridos pessoas, espíritos especiais. E ter a oportunidade, Senhor, de aqui estar falando com eles. Um beijo em todos. Paz e amor.